Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, onde nós iremos ler a partir do versículo de número 1. Primeira de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Podeis assentar. Quando João adverte para que nós não sejamos tão fáceis em acreditar em falsos profetas, ele coloca da seguinte maneira: Amados, não creais a todo espírito, mas provai, versículo 1, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É interessante que aqui no versículo de número 1, João ainda não entrou no conteúdo da mensagem dos falsos profetas. Ele nos adverte para que não sejamos tão suscetíveis a acreditar neles. Diz que muitos deles estão pelo mundo. E diz que nós devemos pôr à prova os espíritos. Eu quero que você preste atenção a expressão espírito aqui. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A preocupação de João aqui é com a inspiração dos falsos profetas, que obviamente não é proveniente de Deus, mas eles têm alguma inspiração. Note que João, nesse primeiro momento, não está advertindo a nossa mente, ele está advertindo o nosso discernimento. Não é para nós examinarmos o conteúdo aqui nessa primeira observação do que dizem os falsos profetas e constatar que eles o são, mas é não sermos seduzidos de uma forma que nós sejamos, por essa sedução, predispostos a crer no que eles dizem e fiquemos como cegos sem perceber. A questão aqui é o que os anima, que nós não sejamos enganados pela inspiração que eles parecem ter vinda de Deus, e não é. Ou seja, irmãos, pessoas eloquentes podem nos encantar com sua eloquência, com sua retórica, com suas ilustrações bem feitas, de maneira que, encantados pela inspiração que eles parecem ter,
nós ficamos enfraquecidos em julgar o que eles têm para dizer, e sejamos pelo fascínio conduzidos a acreditar no que dizem. Inclusive, quando Paulo escreve à igreja da Galácia, ele diz exatamente isso para alguns que tinham abandonado o legítimo evangelho e caído nas heresias dos judaizantes. Paulo diz: quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foi apresentado Cristo como crucificado. Note, quem vos fascinou? Os falsos profetas são perigosos, não apenas pelas heresias que apregoam, mas pelo poder de fascinação, pelo espírito que os anima. Podem ser simpáticos, podem ser divertidos, podem ter um alto poder de entreter, de iludir, de enganar. E a primeira preocupação de João é que estejamos vigilantes em relação aos espíritos, que não sejamos logo aderentes ao espírito, à inspiração daquele falso profeta, porque muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo. É exatamente sobre isso que Paulo fala quando ele diz assim aos de Corinto: a minha pregação não consistiu em palavras, diz ele, persuasivas de sabedoria humana, ou seja, eu não tentei vos encantar com a retórica, com elementos filosóficos que poderiam fazer parecer que eu tinha muita sabedoria, mas nada quis saber entre vós, diz Paulo, senão essa simples e direta mensagem: Cristo e este crucificado. Paulo disse: os judeus pedem um sinal, os gregos querem sabedoria, mas eu prego Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós devemos ter essa vigilância, porque a habilidade de fala, o carisma pessoal de um falso profeta poderia nos deixar dispostos a ouvir e acatar o que eles dizem sem um juízo bíblico adequado. Aliás, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo diz: eu temo que, como a serpente enganou Eva, vocês sejam seduzidos, de maneira a se apartarem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Note, a serpente fascinou pela sua aparência, ela era ereta, o mais belo dos animais. Ela fascinou pelas sugestões que deu, por dizer o que Eva gostaria do seu ego de ouvir. E nós devemos ter cuidado exatamente com isso. A Bíblia adverte que os falsos profetas, eles são habilidosos nas lisonjas, na sedução e no engano. E o que nós pregamos? Em que consiste o Evangelho? O que nós pregamos é Cristo. O centro do Evangelho não é uma instituição, uma cerimônia, um rito, um conjunto de obras meritórias que feitas iriam merecer o favor de Deus, mas a mensagem do Evangelho começa com a nossa impotência. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos perdidos sem saber o caminho de volta. Somos pecadores na iminência da sentença do juiz. Somos os enfermos que carecem dos médicos. Nós somos, irmãos, o problema. Nós não temos um problema, nós somos o problema, porque o pecado está nos nossos corações radicado, não porque Deus nos fez assim, mas porque o mal entrou no mundo como um veneno que atravessa gerações. Quando Adão transgrediu, Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra nele, o mal não vem de fora, não é a sociedade que o corrompe, mas o que sai de dentro dele, do coração. É do coração que sai a imundícia, é do coração que sai o adultério, a avareza,
toda sorte de pecados. Portanto, nós não meramente temos um problema a ser resolvido, nós somos um problema a ser resolvido. Não podemos nos salvar a nós mesmos. Mas a boa notícia, que é o significado da palavra evangelho, é que Deus tomou a iniciativa. E não apenas a iniciativa, mas Deus levou tudo à consumação. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Deus está no início e no fim da nossa salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós pregamos aos pecadores a contrição, pela qual admitem sua chaga, suas desobediências, reconhecem sua impotência e se voltam para Cristo, que é aquele que pode lhes trazer o perdão de pecados e um novo coração e a novidade de vida, que pode salvá-los. Paulo disse: nada quis saber entre vós, 1 aos Coríntios capítulo 2, senão Cristo e este crucificado. Lá na carta aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 4, Paulo diz: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós somos apenas seus servos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, Paulo diz: porque não há outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro disse em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós pregamos Cristo, o Cristo que se encarnou, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e virá novamente para estabelecer sobre a terra a sua vontade. Nós pregamos a Jesus. Um falso profeta, então, vai ser alguém que vai deturpar a figura de Cristo. Se ele pregar outra coisa, como Alá, uma falsa divindade, se ele se deslocar da Bíblia e pregar qualquer outra coisa, não vai ser um falso profeta nesse sentido aqui de João. João está falando de um falso profeta de dentro da cristandade, que poderia nos confundir. Aqueles que estão pregando outras divindades são pregoeiros de uma religião errada, de uma mensagem errada, mas não estariam aqui nesses falsos profetas. Esses falsos profetas de que ele fala, que saíram pelo mundo, que poderiam seduzir algumas pessoas, são aqueles que falam sobre Jesus, mas desfiguram a sua imagem. No versículo 2 ele mostra isso: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. A palavra anticristo significa em lugar de Cristo. O anticristo não é necessariamente alguém que está se opondo a Cristo. Pode ser, como aqui o é, alguém que está substituindo a versão verdadeira de Cristo por uma versão falsa. Ele está pregando um outro Cristo, está pondo um outro Cristo no lugar do verdadeiro em sua mensagem. Estes que aqui são chamados de falsos profetas, que teriam, como diz João, o espírito do anticristo neste texto, aquela época, eram os gnósticos, em particular, aplicada a mensagem exegeticamente ao seu tempo. João estava confrontando os gnósticos. Os gnósticos, eles falavam de Jesus como um espírito que nunca havia assumido a matéria por ser
de uma tal excelência que ele se diminuiria nesta excelência se unisse à matéria. Eles eram pessoas que criaram uma versão de Cristo segundo o pensamento grego amplamente difundido no Império Romano. Os gregos acreditavam que a matéria não havia sido criada por Deus, mas que existia desde o princípio, era eterna. Uma divindade, entretanto, foi que dera ordem à matéria e criara os seres materiais. Mas a matéria é tão imprópria que ela derrota a criação dos deuses, a organização que eles fizeram, de maneira que a tendência das coisas é para a morte, é para se desfazer. Portanto, a matéria seria uma inimiga da obra da divindade. As divindades não seriam, portanto, materiais, elas seriam puramente espirituais. E eles diziam que se Jesus era o Espírito excelente, partindo dessa visão de mundo grega difundida entre os romanos, então Jesus não poderia assumir um corpo. O corpo era a sede da maldade. Para os gnósticos, o problema do homem era exatamente o fato de ele estar enclausurado dentro de um corpo. Eles não tinham esperança em ressurreição física como nós temos, como se estampa no credo apostólico: creio na ressurreição da carne. Para eles a esperança seria o espírito humano libertar-se do cativeiro do corpo, para viver no mundo apenas espiritual, deixando de vez o corpo aqui. Eles não acreditavam, portanto, em ressurreição física. E eles diziam que Jesus aparentemente teve um corpo, mas não era um corpo real, como se ele tivesse tomado uma forma que tinha caracteres corpóreos, mas não era um corpo definitivo. Era uma ilusão, que a razão de Jesus ter vindo ao mundo seria apenas de ele ser um mestre, ensinar o caminho para as pessoas se elevarem à dimensão espiritual, se libertarem do que é ligado ao corpo e aos sentidos e poderem chegar nesse estado espiritual pleno. Eles não acreditavam, portanto, que Jesus tivesse vindo realmente em carne, embora pudesse ter tido uma aparência física, mas que não era um corpo real. E aqui João diz que essa visão de Jesus o deturpa, o desfigura, é proveniente do anticristo, porque quer substituir Cristo por um outro Cristo. Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, João diz, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. É interessante o que João diz desses falsos profetas no versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Ou seja, os falsos profetas criavam uma versão de Cristo que seria mais facilmente aceitável pelo mundo em redor. Nisto eles eram mundanos. Eles falavam de maneira a não entrarem em colisão com a cosmovisão que estava ao redor. Eles encontraram uma forma de falar de Cristo que as pessoas iriam aplaudir. É um grande mestre, como foram os filósofos. Ele não se associou com a matéria da qual nós queremos nos libertar. Portanto, quando ele diz do mundo são, porque não são crentes, por isso falam do mundo, ou seja, falam como o mundo gosta de ouvir e o mundo os ouve. Estas pessoas tinham facilidade em encontrar discípulos, suas comunidades em crescerem, porque não atritava a sua versão de Cristo com os critérios que dominavam o mundo de então. Nós podemos, irmãos, analogicamente entender que toda tentativa de criar uma figura de Cristo aceitável a este mundo e não aquela que a Bíblia estabelece, faz daquele que se aventura a isso um falso profeta.
torna sua inspiração, suas motivações equivocadas. E ele pode até ganhar atração neste mundo, mas porque está sintonizado com ele. Testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que Jesus é uma criatura, a primeira e a mais excelente das criaturas. Reconhecem sua humanidade, mas não reconhecem a sua divindade. Tem uma mensagem muito agradável ao homem deste mundo, até quando eles negam, por exemplo, o inferno e o reduzem à sepultura, que era o que o ateu já esperava que lhe sobreviesse. Uma mensagem para agradar, uma mensagem do mundo, e por isso o mundo ouve. Mas nós temos também, irmãos, muitas igrejas que impropriamente se denominam evangélicas, que criam uma versão errada de Jesus. Igrejas em que o culto parece mais uma discoteca no sentido antigo, um lugar de dança, um jogo de luzes, com muitas pessoas dançando, com animadores de auditórios, com uma representação do culto semelhante à representação dos espetáculos seculares, com a estrutura arquitetônica da igreja parecendo uma casa de shows para um espetáculo em vez de um lugar de adoração a Deus. Eu digo-vos, irmãos, que a imagem de Jesus ali apresentada parece mais a imagem de um dono de uma danceteria do que do Cristo de Deus. A forma irreverente revela a falta do conhecimento do Cristo verdadeiro. É só nós observarmos na Bíblia. Isaías entrou no templo no Velho Testamento, teve uma visão do Cristo pré-encarnado no alto e sublime trono. Os serafins diziam: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías disse: ai de mim, porque eu vi o rei, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele foi solenemente tocado por uma brasa viva, celestial, que o confortou para se colocar como um adorador junto com aqueles anjos. Mas o Senhor o queria entre nós, pregando a sua palavra. João, o discípulo amado, ele tinha uma proximidade muito grande com Jesus. Às vezes Pedro não queria falar diretamente com Jesus, pedia a João. Na ceia, João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Mas quando Jesus aparece no Apocalipse, em sua glória e exaltação, os seus olhos são como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã, os seus pés como latão reluzente, o seu rosto brilhando como o sol. João cai trêmulo diante de Cristo e só se sente confortado quando Jesus não apenas toca nele, mas diz: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Portanto, a presença de Jesus Cristo evoca de nós, irmãos, um santo temor. Aliás, a Bíblia nos ensina que a nossa santificação se dá quando nós conseguimos contemplar a glória do Senhor, segundo aos Coríntios 3:18. Enquanto contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Adorar a Cristo é contemplar a sua glória. Isso não se dá senão com temor e tremor. Por isso que lá em Filipenses, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, aos Filipenses 2, a partir do verso 8, diz assim: e achado na forma de homem, falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, até no inferno,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja agora, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É como se Paulo estivesse dizendo: eu posso estar presente com vocês ou posso estar ausente, mas vocês estão diante daquele que humilhou-se até a morte e morte de cruz, que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Olhando para esse Jesus, independente de eu, Paulo, estar presente ou não, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É verdade, meus irmãos, que nós temos afeto profundo por Jesus. Graças a Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Mas há várias passagens de Deuteronômio que dizem: ao Senhor teu Deus te apegarás e a Ele temerás. O nosso apego ao nosso Deus não deve tirar de nós o temor que é devido à sua presença. Aquele que é adorado por anjos no céu, como aquela miríade de anjos que anunciou aos pastores o seu nascimento com um cântico, como pode ser adorado, entre aspas, de uma maneira tão trivial, tão irresponsável? Nós não podemos, irmãos, buscar as nossas diversões, entretenimentos próprios, a expressão das emoções que possamos ter, e mais ainda se forem mundanas, usando o nome de Jesus como álibi. Portanto, nós não pregamos o Cristo que essa geração gostaria de ouvir, mas o Cristo de Deus. Nós vemos alguns pregarem a teologia da prosperidade, como se aquele que nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, tivesse prazer em que seus filhos, imaginando um sinal de espiritualidade com isso, andassem em carros caros e tivessem muito dinheiro. Pedro e João disseram: não temos ouro nem prata, mas temos o Cristo. O que temos, isso te damos. Disseram eles ao coxo: em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o coxo foi curado, ficou de pé. Nós não podemos pregar o Cristo esperado pela sociedade consumista, exibicionista, teatralizada. Não podemos pregar um Cristo adaptado, meus irmãos, a um sistema econômico. Nós temos que pregar o Cristo de Deus, o Cristo da Bíblia, o Cristo da Escritura. É interessante que, no caso dos gnósticos, negar que Jesus Cristo veio em carne era praticamente negar todos os milagres associados à sua vida. Porque nós temos na vida de Jesus milagres desde a sua concepção até a sua ascensão aos céus. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele não nasceu na linha horizontal de descendência da relação sexual entre Maria e José, mas o Espírito do Senhor desceu sobre Maria, sendo ela virgem. O poder do Altíssimo a encobriu, e o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Iniciar a vida de Jesus com um milagre. Uma virgem concebe através do poder do Espírito Santo. Jesus, meus amados irmãos, quando morreu naquela cruz, sua morte foi um milagre, porque, de acordo com a Bíblia, ele não haveria de morrer, porquanto não tinha pecado, e o salário do pecado era a morte. Jesus teria direito à árvore da vida por sua obediência, que Adão não teve porque pecou, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, e ele morreu a nossa morte.
Sua morte, de certa maneira, foi um milagre, porque ele não tinha que morrer, mas assumiu os nossos pecados, pelo qual morreu lá naquela cruz. Quando ele deu o brado, está consumado, os sinais do miraculoso se evidenciaram, rochas se fenderam, o sol escureceu, a terra tremeu. O soldado disse verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia veio outro milagre glorioso. Jesus ressuscitou dentre os mortos. As mulheres chegaram no sepulcro e os anjos disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou incorruptível ao terceiro dia. A vida de Jesus é permeada por milagres, não só os que ele fez, mas a própria vida em si. Por isso ninguém vem dizer para mim que o tempo de milagres acabou e que Deus não opera ainda hoje. Eu creio no Deus que vivifica os mortos, que chama as coisas que não são como se não fossem. Porque, meus irmãos, Deus desafia a nossa fé em toda a história de Jesus, desafia a fé humana na forma como ele nasceu, foi através de uma virgem, desafia a nossa fé na ressurreição. É preciso crer que aquele que esteve no sepulcro por 3 dias mortos, ressuscitou, e ressuscitou incorruptível, apareceu aos seus discípulos e foi assunto aos céus, está à direita de Deus, acima de todo principado e acima de toda potestade. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de intervenções miraculosas. Não há nada aqui para agradar ao homem. Uma forma de explicar o nascimento de Jesus natural, uma forma de explicar a sua ressurreição de modo natural, uma forma de explicar a sua ascensão de maneira natural. Tudo é milagre para ser crido. É milagre para ser crido. E então João diz: todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne é do anticristo. Por quê? Porque se não confessar que Jesus veio em carne, nega a encarnação. Se não confessar que Jesus veio em carne, nega a morte vicária, expiatória de Jesus. Se não confessar que Jesus veio em carne, nega a sua ressurreição. E se não confessar que Jesus veio em carne, nega que ele está como homem, com um corpo incorruptível diante de Deus, sendo o sumo sacerdote da nossa fé. A igreja romana também representou um Cristo que não é o da Bíblia, um Cristo que apela para um tipo de sentimento humano. Todos nós temos um afeto especial por mãe. Todos nós temos uma visão da nossa mãe, exceto em alguns casos, como alguém que nos abriga, alguém que nos protege. A igreja romana criou uma visão de um Cristo abobalhado, que não sabe dos acontecimentos e indisposto para conosco, que só age a nosso favor por provocação. Então a igreja romana instiga os seus fiéis a se dirigirem a Maria, para Maria pedir a Jesus, como se Maria tivesse que informar Jesus de alguma coisa que ele não sabe, e fazê-lo predisposto a nós, como se ele já não estivesse. Mas Jesus é onisciente, porque é Deus. Os seus olhos são como chama de fogo, o seu espírito enche céus e terra. Não há nada de que ele precise ser informado. E como ele não estaria disposto para conosco, ou precisaria de motivação para isso, se ele desceu do céu e se fez homem, por amor de nós? Se ele comeu e bebeu na casa dos pecadores, se ele tocou nos leprosos,
Se ele deixava uma multidão para falar com a mulher samaritana, que não tinha nenhuma importância, se ele deixava uma multidão para falar com Nicodemos, se ele entrava na casa de Zaqueu, se ele ouvia os berros de Bartimeu pedindo por cura, se ele liberava poder quando a mulher com fluxo de sangue o tocava. Meus amados irmãos, a Bíblia diz: se Deus não nos negou a seu próprio Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Jesus é o mediador da aliança. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tudo ele sabe, e o seu coração é para os que nele se refugiam. O seu coração é para os que nele se abrigam. Ele disse: não vos turbeis, crede em Deus, crede também em mim. Jesus nunca terceirizou dizendo: vão aquele ali, vão aquele lá. Jesus sempre disse: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o Cristo da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que João quer nos mostrar é que os falsos profetas criam uma versão de Cristo simpática a o homem incrédulo e secular, buscando fazer números em discípulos. Falam do mundo, o mundo os acolhe, mas eles estão agindo como anticristo, substituindo o Cristo verdadeiro por um outro Cristo. Além de João estabelecer que o critério da verdade é a apresentação bíblica de Cristo, o Cristo que se encarnou, que veio em carne, que morreu e ressuscitou, João vai mostrar que a Bíblia também é um critério de discernimento. Afinal de contas, como saber como é o Cristo verdadeiro? Como se dirigir ao Jesus verdadeiro? Através do que a Bíblia nos revela acerca dele. Veja aí o versículo de número 6. Nós somos judeus. João está falando do plural, nós. Ele está falando de quem? Dele e de seus leitores? Não, daqui a pouco se verá melhor isso. Nós aqui são os apóstolos. Nós somos judeus. Ele está confrontando a autoridade apostólica com a dos falsos profetas. Nós somos judeus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, ou seja, ouve aos apóstolos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, nós sabemos qual o Jesus verdadeiro através da palavra apostólica. A palavra apostólica obteve registro, está no Novo Testamento. A igreja romana supõe que seus bispos sejam sucessores dos apóstolos e que a palavra de Deus, de certa maneira, ainda tem andamento através das decisões dos concílios, que podem inovar, que podem criar novos dogmas e tudo mais. Nós não acreditamos nisso. Jesus teve 12 apóstolos. Com a saída de Judas entrou Paulo, e Paulo diz que Jesus apareceu a ele fora de tempo, como um abortivo, indicando que ele seria o último. Lá no Apocalipse nós vemos que há 12 portas na Nova Jerusalém, com o nome dos 12 apóstolos. Não há mais do que os 12 apóstolos. Jesus orou em João 17, na oração sacerdotal, dizendo assim: Pai, eu oro não somente por estes, os apóstolos, mas por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Note, Jesus não orou pelos apóstolos e seus sucessores, orou pelos apóstolos e por todos nós que cremos pela palavra dos apóstolos, que é o Novo Testamento. Jesus disse: Pai, eu oro por eles e oro por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim.
não é a palavra dos sucessores deles, é a palavra deles, porque o Novo Testamento foi concluído na geração apostólica. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi escrito pelo apóstolo João, e os que escreveram no Novo Testamento, e não eram apóstolos, estavam mentoreados por apóstolos como Lucas por Paulo, Marcos por Paulo e por Pedro. Nós, portanto, vemos aqui, irmãos, que o Novo Testamento é a palavra final sobre Jesus. Nós temos que ver que Cristo a pessoa está pregando, independente dela ser eloquente, ter um poder de fascínio, se ela está pregando o Cristo verdadeiro, e se ela está pregando o Cristo verdadeiro, ela também estará de acordo com a palavra apostólica. Em Efésios 2:20, a Bíblia diz que a igreja foi edificada, construída sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Note, os apóstolos não têm sucessores, eles são o fundamento, eles estão lá embaixo, eles não estão tendo sequência na edificação. Nós estamos edificados sobre o fundamento que eles deixaram, o Novo Testamento. João deixa-nos isso claro, aqui na primeira epístola de João, mesmo livro bíblico, no capítulo 1, quando ele diz assim: o que era desde o princípio, ele está se referindo a Jesus. Jesus era desde o princípio, Jesus é Deus, ele não teve princípio, ele era desde o princípio. O que era desde o princípio, o que ouvimos no plural, ele está falando dos apóstolos, o que nós apóstolos ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Note que sempre que ele fala nós, ele está se referindo aos apóstolos, que testemunharam, que ouviram diretamente de Jesus, que viram com os seus olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele está dizendo que Jesus era desde o princípio, é Deus, mas que Jesus foi por eles ouvido, que eles viram Jesus com seus olhos, que eles tocaram Jesus, a palavra da vida encarnada, o verbo encarnado, indicando que Jesus realmente assumiu um corpo para ser ouvido neste corpo, para ser visto neste corpo, tocado neste corpo. A maneira de João falar é muito interessante. Nós tocamos a palavra da vida, ou seja, nós tocamos o corpo, mas ali não era só um homem, era o verbo que no princípio estava com Deus e era Deus. Aí ele diz no verso 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Note, Jesus é a vida, nele nos movemos, existimos e respiramos. A Bíblia diz, nele subsistem todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Lá em Hebreus diz, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é a vida que comunica vida a todos os seres, é a fonte máxima da vida, é a vida em sua excelência autossubsistente, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui uma coisa interessante, irmãos, às vezes as pessoas pensam que vida eterna de que nós falamos é existir para sempre, mas isso não é vida eterna. O diabo vai existir para sempre no lago de fogo, os incrédulos vão subsistir para sempre no lugar de juízo. Vida eterna é Jesus. Por isso que aqui diz, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós temos vida eterna por sermos participantes da vida de Cristo. O céu sempre nos é apresentado assim, partir e estar com Cristo. Jesus diz, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo em vós, diz lá em Colossenses, a esperança da glória. Ele, portanto, é a vida eterna. Nós temos a vida eterna em união com Ele. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que João está dizendo aqui está em pleno acordo com a oração sacerdotal de Jesus. Jesus disse: Pai, eu não oro só pelos apóstolos, mas por aqueles que hão de crer em mim por meio deles, pela palavra que eles vão pregar. E aqui João está dizendo: o que nós vimos, o que nós ouvimos, isso vos anunciamos, nós pregamos, para que também tenhais comunhão conosco. Nós temos comunhão com os apóstolos através da palavra. Nós somos um com os apóstolos através da palavra. Jesus falou a eles, eles falaram a nós. Jesus diz: Pai, eu oro não só por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim pela palavra dele, para que eles sejam um. Por quê? Porque a palavra que eu transmiti aos apóstolos não será diferente daquela que os apóstolos transmitirão a eles. Serão todos os apóstolos e eles um na palavra. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Através da palavra, que é a comunhão com os apóstolos, nós temos comunhão com Jesus e com o Pai. Chegamos ao Pai através de Jesus. Sem Jesus, sem o mediador, não há comunhão com o Pai. Eu vou daqui a pouco voltar a esse texto de 1 de João 1, mas veja o que diz aí 1 de João 2, versículo de número 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. É interessante que uma outra heresia difundida em tempos passados foi o unicismo, que dizia que Jesus era o mesmo Pai, não havia trindade, mas havia uma só pessoa na divindade com vários nomes. A esquisitice dessa doutrina é que Jesus, então, quando orava, estava falando consigo próprio. Mas aqui João diz: se vocês receberem o que nós anunciamos, vocês têm comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Ele distingue. É dito que quem negar o Filho não tem o Pai. Mas quem confessar o Filho tem tanto o Pai como o Filho, são distintos, mas você tem a Deus através de Jesus, tem o Pai pela mediação de Jesus, mas Jesus e o Pai são distintos. Jesus não disse eu sou o Pai, Jesus disse eu e o Pai somos, no plural, um e somos, unidade e pluralidade, unidade de divindade, pluralidade de pessoas. Mas João diz uma coisa mais, versículo de número 4: estas coisas vos escrevemos, 1 João 1, 4, ou seja, as coisas que nós anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco, essas coisas que nós anunciamos, nós vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então João está dizendo que Jesus nos comunicou, nós pregamos, e o que nós pregamos, nós vamos levar a registro, para que a vossa alegria seja completa, seja um gozo cumprido. A igreja, irmãos, tem a alegria completa, tem um gozo cumprido, porque a igreja tem aquilo que os apóstolos pregaram de maneira escrita. Eles disse: o que nós ouvimos e vimos, anunciamos a vocês. O que anunciamos a vocês, escrevemos. Então nós podemos estar certos que a mensagem apostólica está aqui no Novo Testamento, que nós estamos lendo. É por este livro que nós chegamos a Jesus. João também nos explica, irmãos, que para que sejamos salvos, nós temos então que reconhecer o nosso pecado, confessar a Cristo o nosso pecado e se refugiar nele para perdão. 1 de João 1, a partir do verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A própria morte de Jesus Cristo é um testemunho vívido de que nós não poderíamos nos salvar porque éramos pecadores. Eu não posso dizer que não tenho pecado, assim eu estou negando o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário como desnecessário para a minha salvação. Eu estou negando a palavra de Deus que me declara culpado se eu disser que não tenho pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos não só a Deus, mas a nós mesmos, diz aqui. E não há verdade em nós, se porém confessarmos os nossos pecados. Quem confessa está arrependido, e quem confessa confia naquele a quem está confessando. Nós não confessamos os nossos pecados a um sacerdote, nós confessamos a Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As palavras aqui, irmãos, são maravilhosas. Jesus perdoa porque Ele é fiel e justo. Fiel dá para entender. Ele prometeu consumar a obra de redenção na cruz. Ele prometeu que levaria sobre si os nossos pecados e verteria seu sangue para a remissão deles. E agora que eu estou arrependido, confiante em Jesus e buscando nele o perdão, Ele vai ser fiel àquilo que prometeu. Ele vai me perdoar. Mas por que justo? Não deveria ser misericordioso? Sendo Deus justo, nós não mereceríamos era o inferno? Mas, meus irmãos, uma vez que Jesus morreu naquela cruz, Deus se colocou numa posição tal que se Ele não nos perdoar, Ele não é justo. Que coisa gloriosa! Quando Ele enviou Jesus aí, foi seu amor e misericórdia. Mas se Ele considerou que Jesus pagou a nossa dívida, se arrependido dos nossos pecados e vindo a Jesus, Ele exigisse que nós pagássemos o que Jesus já pagou, Ele seria injusto, estaria cobrando 2 vezes a mesma coisa. Mas porque Jesus morreu na cruz, ao nos perdoar, Ele está sendo justo. É como se Deus quisesse nos garantir tanta confiança no perdão que Ele vai dar, que Deus está dizendo: olha, quando eu mandei Jesus, fui misericordioso, mas agora, se eu não perdoar vocês, eu é que sou injusto. Então confiem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui na primeira epístola de João, veja quanta coisa maravilhosa tem nessa epístola. No capítulo 2 é dito o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. A Bíblia foi escrita, irmãos, para que o crente pudesse vencer o pecado. É o que João está dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é só porque a Bíblia nos instrui sobre o que é pecado e o que não é pecado, não. É porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é como a palavra do homem, não são letras de uma página, não é uma onda sonora no ar. Pela palavra Deus criou o mundo, pela palavra Jesus chamou Lázaro de volta, pela palavra a Bartimeu vê, ele passou a ver. O centurião disse a Jesus: não sou digno de que entres em minha casa, mas dize daqui uma palavra e o meu servo lá será curado. A palavra de Jesus é vida. Quando esta palavra entra no seu coração, ela é uma semente, ela é uma semente de vida, ela é uma palavra de vida. Não apenas, meus irmãos, a Bíblia nos instrui sobre o que é pecado para não praticar. A Bíblia, quando ouvimos Deus nela, ela traz-nos o poder de dizer não ao pecado, de andar em novidade de vida. O poder que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos e reverteu a morte está ali conosco para dizermos não a todas as tentações,
Por isso João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, nós não temos dois advogados, não tem Maria e Jesus, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação, lá na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Agora vamos ver 1 de João 5. Nós não somos apenas perdoados, reconciliados com Deus, passamos a ter um advogado junto ao Pai quando nós nos convertemos. Há uma mudança de vida, que a Bíblia chama de novo nascimento. Você pode fazer uma reforma na sua casa, mas você não pode ser o responsável pelo seu nascimento, porque você só é alguém depois que nasce. O novo nascimento é um milagre de Deus em nossas vidas, quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. 1 de João 5, a partir do 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que tem a visão correta de Jesus, que depositou fé no verdadeiro Cristo, é nascido de Deus. Note, todo aquele que confia em Jesus como Salvador, nasce de Deus, um novo nascimento, não da carne nem do sangue, não dos progenitores terrenos, mas de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. João está dizendo: se nós amamos aquele que nos gerou, que é Deus, nós também amamos os outros crentes que nasceram dele. Ele está querendo dizer que é indissociável o amor a Deus e a comunhão com os crentes. Por isso ninguém vem a me dizer: eu sou crente em casa, eu amo a Deus, mas eu tenho divergências com a igreja. Se você estava numa igreja errada, procure uma igreja certa. Mas quem ama aquele que o gerou, ama todos aqueles que dele são nascidos. No verso de número 2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Irmãos, preste atenção. Nós imaginaríamos esse versículo 2 aqui na posição inversa, né? Que se nós amamos a Deus, nós amamos os filhos de Deus. Mas note como está o contrário. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Sabe o que é que João quer dizer? João sabe que tem muita gente por aí que é filantropa, ajuda os necessitados, faz caridade, dentro do espiritismo, do catolicismo, pessoas humanitárias. Nós não reprovamos isso daí, mas estas pessoas acham que amam o seu próximo porque fazem tudo isso. Mas João aqui está invertendo. Você quer saber se você ama de fato o seu próximo? Então você está amando a Deus e guardando os mandamentos dele. É o contrário. Ou seja, quer saber se o que você tem é só filantropia, só solidariedade humana, ou se é o amor de Deus em você que está se manifestando pelos irmãos? Então, se você ama seus irmãos com o amor de Deus, você está amando a Deus e guardando os mandamentos dele. É isso que ele está tentando nos mostrar, irmãos. De certa maneira, eu posso dizer que quem ama a Deus ama o seu próximo, mas aqui ele quer também inverter para que os filantropos, os que fazem caridade, como se diz, não achem que por isso já nasceram de Deus. Ele está dizendo: se você ama os filhos de Deus com o amor que é de Deus, então você está amando também a Deus e guardando os seus mandamentos. Só o que eu conheço são pessoas por aí que fazem muita caridade e vivem uma vida dissoluta, pessoal. É só ver jogador de futebol aí fazendo inúmeras doações para instituições filantrópicas e vivendo uma vida devassa. Se fosse amor de verdade, eles também amariam a Deus e guardariam os seus mandamentos. Agora veja o verso 3, que tem uma outra lição. Porque este é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se eu lesse erradamente esse versículo, sabe o que é que eu ia pensar? Que se eu guardar os mandamentos, então eu tenho o amor de Deus. Ele diz, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mas note a segunda parte, e os seus mandamentos não são pesados. Ele está dizendo, você ama a Deus, você tem o amor de Deus, se você guarda os mandamentos, e você faz isso com prazer, não é um fardo. Ele está tentando identificar como é que é um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente que é nascido de Deus, ele ama o que o gerou, que é Deus, e ama os que dele são nascidos, os outros crentes, a igreja. Ele ama a igreja, se ele é nascido de Deus. Se ele está amando a igreja com o amor de Deus, então ele também está amando a Deus e guardando os seus mandamentos. Se o amor de Deus está nele, ele guarda os mandamentos de uma forma diferente. Ele guarda não por obrigação, ele guarda por prazer. Ele não guarda como se os mandamentos fossem pesarosos. Ele guarda com prazer. Ele diz como o salmista no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Coisa maravilhosa. A lei de Deus refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro depurado. E o destilar dos favos, ele tem prazer na obediência, ele tem prazer nos mandamentos de Deus. Algumas pessoas há que criticam igrejas sérias, porque dizem, vocês impõem um fardo muito grande sobre os outros. Isso é legalismo. Impor uma forma de vida que a pessoa segue regendo, porque é obrigada pela igreja. Meus amados irmãos, nós não vamos adaptar a mensagem ao ouvinte, mas há uma parcela de verdade nisso. Eu não quero ninguém aqui obedecendo a Deus como se fosse um fardo e como se fosse pelo chicote da igreja. Deus me livre, Deus me livre. Nessa parte eu vou concordar com os que falam de legalismo. Eu vou dizer para aqueles que estão vendo o mandamento de Deus como um fardo, como um peso, como uma coisa contra a sua natureza, eu vou dizer, olha, façam o que vocês estavam fazendo, essa obediência não tem valor. E eu vou evangelizá-los novamente, porque não conheceram o Senhor. Quem conhece o Senhor obedece, irmãos, e tem prazer de obedecer. Então o problema às vezes não é que seja legalismo, é que a pessoa não nasceu de novo. Eu tenho que resolver não mudando a mensagem, mas voltando a evangelizar aquela pessoa e falando do amor de Deus. Eu não vou repudiá-la, não vou trucidá-la. Eu vou dizer, não viva uma vida cristã que seja um fardo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O crente não está dentro de correntes. Se o Filho de Deus libertar, verdadeiramente é livre. Se você sente-se mal, então faça o seguinte, desvincule-se da membresia da igreja e continue vindo para os cultos. Vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido. E pode ser que um dia você entenda a mensagem, seja transformado pelo poder de Deus e vai andar nas nuvens celestiais, fazendo o que o Senhor manda. Nós não queremos legalismo para ninguém. Eu sou o primeiro a dizer, alguém diz, pastor, isso é um fardo, eu digo, então saia. Não saia deixando de vir à igreja, mas se você mesmo se desvincule, volte a ouvir, alguma coisa não foi compreendida. Porque aqui diz, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, nós não podemos mudá-los, mas se o amor de Deus está em nosso coração, se nascemos de Deus, então eles não são pesados, porque eles estão de acordo com a nova natureza que nos foi dada, estão de acordo com um novo coração que nos foi outorgado. É o contrário, o crente quando peca é que chora, o crente quando peca
é que sofre, é que se angustia, porque sua natureza não é de pecar. Não adianta pegar uma porca, lavá-la e achar que ela vai mudar de natureza. Ela vai procurar a lama de novo. Mas se você colocar um cordeiro na lama, ele vai pular de lá e sair se balançando para tirar toda a sujeira dele. Não é da natureza dele. Está se jogando no lamaçal. O que nós pregamos não é legalismo ou imposição. O que nós pregamos é um milagre. O que nós dizemos é que Jesus perdoa, transforma, dá um novo coração, faz a pessoa renascer, converte em nova criatura. Aquele que está em Cristo, diz Paulo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No verso de número 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os falsos profetas falam do mundo, o mundo os ouve. Eles não tensionam com o mundo, mas o verdadeiro crente tensiona e vence. Sabe por que ele vence o mundo? Porque o mundo pressiona-o, mas ele não se dobra. A nossa fé vence o mundo. O mundo, irmãos, cria estruturas de manipulação. Se você não ceder nisso, você não vai ser aceito pelo grupo. Se você não ceder nisso, você não vai ter certas oportunidades. Se você não ceder nisso, você vai receber certos estigmas. Mas o crente, pela fé em Jesus, vence o mundo. Podem me oferecer todos os tesouros da terra, podem me tirar tudo que eu tenho, podem me levar à fogueira ou à forca, podem me destituir de todos os bens, mas como disse Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. A nossa fé não se dobra, a nossa fé vence o mundo. É a fé dos mártires, é a fé daqueles que não retrocedem. Para terminar, 1 de João 5, a partir do 10, diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Todo verdadeiro crente sabe que o é, porque o Espírito testifica com o seu Espírito que ele é Filho de Deus. Ele tem um testemunho não na boca, do lado de fora, em alguém, mas ele tem um testemunho dentro. Quem crê no Filho, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, que teu glorioso Espírito, meu Deus, através da palavra anunciada, alcance os corações, onde, meu Deus, eu não pude chegar, mas só o teu Espírito pode chegar. Toma minhas palavras, meu Deus, vacilantes, enfraquecidas para falar de verdades tão elevadas, e as enche de luz para abrir o entendimento e dispor o coração de homens e mulheres ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus Cristo. Eu te peço isso, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto, se há alguém nesse lugar que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero entregar a minha vida a Cristo. Uma das coisas mais maravilhosas que eu via nas pregações de Finney, quando eu lia, é que às vezes ele estava pregando e ele dizia: você que está me ouvindo talvez esteja na dúvida, será que eu sou crente diante de tudo que foi falado? Ele disse: não se distraia com esse pensamento, vai impedi-lo de vir a Cristo. Pense assim: seja eu crente ou esteja eu
longe de Deus, se eu não estou bem, o caminho é o mesmo: se dobrar e buscar a graça em Jesus. Se você precisa de salvação, segurança de salvação, de arrependimento, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém que quer entregar o coração a Jesus, quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão, como eu estou fazendo, e nós vamos orar por você. A eternidade é que está em jogo nesse momento, o destino futuro e eterno. Hoje eu te apresentei o Cristo da Bíblia, o Cristo de Deus. Refugia-te nele, arrepende-te, volta-te para ele, confessa a ele as tuas transgressões, ele perdoará as tuas culpas. Se houver alguém nessa noite, você pode levantar a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós iremos orar pela tua vida nessa noite. Amém. Vamos então orar, encerrando este culto. Queremos dar boas